Se você continuar escutando estas frequências, você pode adoecer e até mesmo, entre aspas, desviver. Eu comecei a investigar mais sobre a frequência de 528 Hz por uma revelação divina que foi entregue pelo Dr. Joseph Puleo. Juntamente ao estudo da escala de música original, mais conhecida como escala de solfégio, eram 6 notas, nas quais o hino de São João Batista foi composto. Uma das maiores canções de elevação espiritual de todos os tempos. E a terceira nota desta escala era conhecida como a nota do milagre, 528 Hz. Então as notas eram Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e a terceira nota Mi, que na verdade deriva do latim na palavra mira gestorum, que significa milagres em português. Deste momento em diante, comecei a pensar na frequência de 528 Hz como algo muito especial, mesmo que eu não fizesse ideia do que realmente era, pois eu não havia conhecimento suficiente para confirmar que esta era uma frequência do amor. Eu não havia nenhum conceito sobre isso ser a chave profetizada para a casa de Davi. No livro de Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 22, versículo 22, e no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 6 e 8, é dito que no fim dos tempos, um anjo da Filadélfia, a cidade do amor fraterno, aparecerá carregando uma chave milagrosa que abriu portas que nenhum homem será capaz de fechar e fechou portas que nenhum homem será capaz de abrir. Eu não fazia ideia de que isso significava a frequência de 528 Hz. Mas agora possuímos evidências substanciais e em quantidades enormes. Acontece que quando descobrimos a escala de música original de solfégio, não haviam apenas 6, mas um total de 9 frequências criativas essenciais do universo. Tudo no universo é construído por 9 notas, apenas 9, e as primeiras 6 notas são a escala de solfégio. E então as outras 3 notas adicionais que formam um círculo perfeito de som. Este círculo perfeito de som se parece mais ou menos como essa representação. Portanto, as 6 primeiras notas, que são 396, 417, 528, 639, 741 e 852 Hz, eram a escala original de solfégio. A nota Mi, que representa 528 Hz, é o coração do arco-íris, a nota milagrosa da escala original de solfégio. O arco-íris originalmente simboliza e significa a aliança do Criador com a humanidade. A outra nota, a de 741 Hz, que é simplesmente parte da natureza, é chamada de intervalo do diabo na música. E se você tocar ou reproduzir esta nota de 741 Hz e a outra de 528 Hz simultaneamente, irá ocasionar numa energia sonora dissonante que causará desconforto, estresse e mal-estar. E se você continuar escutando estas frequências, você pode adoecer e até mesmo, entre aspas, desviver. Mas por que eu poderia, entre aspas, desviver por conta desta combinação de frequências? É agora que o conceito fica mais interessante e intrigante. No mundo atual, existem pessoas que estão literalmente controlando tudo de forma virtual, na economia e geopolítica. Eles seguem à risca, há milênios, uma agenda de manipulação e controle da população mundial. Essas pessoas guardam por muito tempo diversos conhecimentos da humanidade, como a música ancestral egípcia da antiguidade, na qual as pirâmides foram construídas com base na matemática. Todo o universo é construído utilizando frequências, e eles sempre souberam. Em 1939, a Fundação Rockefeller instituiu um padrão mundial para ser utilizado na afinação padrão de instrumentos musicais, que foi chamado de padrão de frequência A440 Hz. Quando você utiliza este padrão para afinar o seu instrumento,
a nota Fá sustenido se torna uma nota de 741 Hz. Não 741.1 ou 741.2, mas 741 Hz de forma totalmente precisa. Isso significa que houve uma clara intenção cientificamente pesquisada, e de fato foi exatamente isso que aconteceu. A relação da frequência de 741 Hz com a frequência de 440 Hz surgiu de uma pesquisa militar americana durante a década de 1930, para induzir ao máximo o estresse psicossocial e adoecer a humanidade. Foi então decidido que, a partir dali, o padrão A440 Hz seria adotado no mundo ocidental. A pesquisa concluiu que, utilizando esta frequência, seria possível induzir comportamentos de histeria coletiva na população. Esta manipulação via frequências sonoras rapidamente começou a surtir efeitos, como, por exemplo, as mulheres que desmaiavam ao ver pessoalmente o cantor Frank Sinatra na década de 40, e em seguida a rebeldia e os apelos sexuais de Elvis Presley na década de 50. Tudo isso foi determinado por pesquisas científicas na área de guerra militar acústica. Os cientistas então concluíram que, utilizando a frequência A440, seria possível que cerca de 6% da população fosse atingida por crises de histeria. Agora vamos entender um pouco mais sobre as frequências milagrosas de solfégio. O centro do seu coração, ou se preferir, o chakra do coração, gira em coloração amarela esverdeada. Esta é a cor da grama na natureza e no mundo botânico, e isso se deve por conta da frequência de 528 Hz. Não haveriam 5.280 pés em uma milha exata se não fosse pelo 528. Não haveriam círculos, nem quadrados e nenhuma outra forma geométrica sagrada. Não existiriam pirâmides, pois elas foram construídas intimamente ligadas à matemática de Pi. Não haveria Pi sem existir a frequência de 528 Hz. Traduzindo em outras palavras, nada existiria sem amor. Não teríamos nada, o universo não existiria. A essência da frequência de 528 Hz te direciona do seu coração para o seu coração central através do coração do arco-íris, que é amarelo esverdeado. O que está embaixo também está acima, assim como o nosso DNA. Na clorofila e por todo o mundo botânico. Está no coração do Criador. As frequências de 528 Hz são estabelecidas como o centro preciso de todo o espectro de cores eletromagnéticas. Em outras palavras, é o centro do arco-íris. O centro do arco-íris é marcado pela cor verde. Agora sabemos o motivo de ter tanto verde na luz do mundo botânico, pois todos nós devemos vibrar diretamente no centro desta bênção em forma de frequência. Este é apenas o primeiro ponto, pois também temos energia verde vinda do centro do vórtex do chakra do nosso coração. Isto significa que temos evidências suficientes para concluir que o centro do nosso coração está conectado com o centro do universo. Quão magnífica é esta revelação! Outra coisa que também podemos concluir com este conceito é que de fato existe apenas um número. Somente um número dentre todo o sistema numérico pelo qual o espectro eletromagnético de cores corresponde exatamente ao espectro sonoro. Este número só poderia ser o 528. A triste realidade é que atualmente a música é gravada e reproduzida em 440 Hz. Mas de onde isso surgiu? Anteriormente, a frequência utilizada era de 417 Hz. A frequência de 440 Hz surgiu pela Igreja Católica Romana. Eles suprimiram as frequências e, de alguma maneira, perderam 152 dos melhores cantos gregorianos, incluindo o hino de São João Batista, que agora estamos conseguindo recuperar. Este hino, em particular, foi o que despertou o interesse do Dr. Puleo a investigar a fundo sobre estas frequências e vibrações nas quais as músicas eram reproduzidas no passado.
O hino de São João Batista era conhecido no passado como um dos maiores hinos de elevação espiritual de todos os tempos. O hino é tocado em 6 tons, e estes 6 tons são a escala original de solfégio. Podemos também concluir que esta mudança de frequências na música mundial foi precisamente manipulada de maneira sutil. E isso não foi por acaso, pois esta pequena mudança de frequências desliga 95% do nosso cérebro. Particularmente o lado direito, onde está localizada a mente do nosso coração. Imagine que você está dirigindo o seu carro e então você liga o rádio e está tocando uma música que você adora. Mas conforme você vai se afastando da torre de comunicação de rádio, a música começa a falhar. Você começa a perder a clareza do sinal daquele canal de transmissão, ou seja, ele fica estático. E quando surge a estática, você fica um pouco irritado. Mas você ainda quer escutar, pois você realmente gosta muito daquela música que está tocando, e então você continua escutando o rádio pelos próximos 5 ou 10 quilômetros, e então novamente o mesmo ruído estático aparece, a ponto de você ficar muito aborrecido e simplesmente desligar o rádio, incomodado com este barulho estático irritante. E acredite, se você continuar escutando essa frequência, você vai ficar doente. É exatamente sobre isso que estamos falando, exceto que você nem mesmo sabe que está escutando ruído estático durante toda a sua vida. E você também nem mesmo sabe qual é a verdadeira frequência ressonante, pois ela foi escondida de você. Então quem foi o mestre compositor, o maestro-mestre da Orquestra Universal? Cantar canções de amor em 528 eleva tudo simultaneamente. Nós somos a única espécie desafinada e que aceita a estática. Agora vamos dar uma olhada no trabalho de outro gênio em física. Seu nome é Hartmann Müller. Müller foi o principal físico espacial da Rússia. Após anos de estudo, ele criou o que foi chamado de onda gravitacional estacionária do universo, onde basicamente existe uma onda gravitacional mestra a partir de toda essa matriz toroidal dupla, que é harmônica, sagrada geometricamente e faz parte de toda a manifestação da realidade física e é onde ela ocorre de fato. Essa única onda, ele chama de onda gravitacional estacionária do universo, e ele a sintetiza como tendo os padrões que ele chama de N6. Ele diz que o padrão N6 representa 6 nós, nos quais toda a realidade física está sendo precipitada, cristalizada e se manifestando. Como, por exemplo, nesse padrão de frequências, onde há 4 altos e baixos até chegar em 6, representando todas as frequências essenciais de maneira intuitiva neste padrão. Outro ponto interessante é que ele diz que a estrutura básica disso simula a dupla hélice do DNA. Essa informação é única e reveladora. A dupla hélice do DNA é estruturalmente criada por este padrão infinito simples, o N6. O universo inteiro está girando assim como o seu DNA e a sua genética, e está girando conforme a matemática dita as regras. Os números em si são apenas uma dica. Deixe-me explicar sobre a origem fundamental e rudimentar dos números. Os números mais importantes são 3, 6 e 9. Nikola Tesla disse isso, o criador da bobina de Tesla e os amplificadores de energia. O seu DNA é uma bobina amplificadora de energia que opera principalmente pelos 3, 6 e 9. Para vocês que não sabem disso que estou falando agora, você provavelmente já deve ter observado algum tipo de motor ou ímãs enrolados com fio de cobre. Quando você enrola um fio de cobre em um ímã, isso faz com que a energia melhore dramaticamente. É exatamente isso que é o nosso DNA, uma antena para o Criador. Tecnicamente, os cientistas chamam isso de emissões de fótons e fônons para comunicações intercelulares. Essa é a função primária do DNA. Fônon é som, fóton é luz. Portanto, são sinais sonoros e luminosos. E antes da luz havia a água e o som. Então os sinais sonoros e luminosos entram nas células e o DNA está em uma matriz de água, principalmente estruturada. É a estrela de Davi, como se ele estivesse usando um escudo de proteção.
Todo esse conceito apresentado é sobre a maneira que o seu DNA age como um receptor e elevador espiritual inspirador, usando como fonte a matemática. E não é nada disso que a indústria eugênica dos Rockefellers nos diz sobre o real significado do nosso DNA. Eles dizem que a função do DNA é servir de molde para a produção de novas proteínas. O DNA é transcrito em RNA mensageiro, que é traduzido no ribossomo em uma sequência de aminoácidos, formando proteínas responsáveis pelo funcionamento e estrutura da célula. É disso que dizem que toda a genética se trata. É um molde, dizem eles. Mas você sabe o que é isso? É menos de 4%, é cerca de 3% da função do DNA. Assim como nós, seres humanos, anteriormente utilizávamos 95% do cérebro, eles também esconderam e manipularam essa parte de você. Simplesmente fizeram o mesmo com a genética. 93% da função do DNA é a recepção e transmissão de luz e som. Fótons, fônons, recepção e transmissão para comunicação intercelular e regulação positiva celular. Certamente, seu DNA é uma antena para o Criador que opera como uma bobina de Tesla por causa do suco criativo que habita dentro de você. É a água, pois a matriz do DNA é uma molécula de água estruturada de formato hexagonal e de 6 lados. E isso vem de um estudo compartilhado pelo Dr. Emoto, especificamente da Universidade da Califórnia, Berkeley. O estudo foi feito por cientistas da água que coletaram DNA e avaliaram a quantidade do potencial energético que está contido nas cadeias genéticas e que alteram a matriz da água estruturada. Eles retiraram a água da matriz e então verificaram novamente para ver se as cadeias ainda estavam espiritualmente ou energeticamente ativas. Eles então concluíram que, se eliminarem apenas 8% da água estruturada da matriz, a estrutura seria perdida. Ela se desdobra e diminui drasticamente. Então é isso que estou te dizendo agora. Há pouco você aprendeu sobre como o coração sobre o qual falamos está ressoando na frequência de 528 Hz, em harmonia com o centro do universo, sempre ressoando em sincronia. Seu batimento cardíaco é sincronizado idealmente pela natureza, exatamente assim. Graças ao 528, você está em comunhão com a natureza. Ele tem a inteligência da mente-coração. Ele fornece aquela função intuitiva do cérebro direito que você também aprendeu anteriormente, e a conexão com a espiral sagrada de todo o DNA que está operando através desta estrutura cheia de água. Para que a energia que está sendo bombeada repetidamente para fora de você esteja em sincronia e sintonia com o Criador. É como uma harmonia divina. Novamente, a Orquestra Universal do Maestro, ou compositor mestre da Orquestra Universal, está cantando canções de amor para tudo que existe, elevando tudo simultaneamente, particularmente você, através desta antena que está em cada célula. Isso significa que cada célula do seu corpo tem essa capacidade energética e inteligência divina. Literalmente todo o seu ser é isso. Como eu disse até aqui, precipitação bio-holográfica, cristalização, manifestação milagrosa da vibração da frequência divina que chega até você em forma de luz e som. Agora pense nisso tudo novamente. Veja como tudo está bem na sua frente diante dos seus olhos. Todo este conceito apresentado sobre como vamos sair desta confusão, utilizando a música que nos libertará. Pense na banda de rock mais famosa da história, os Beatles. Sabe o que eles fizeram? Tem a ver com tudo isso que estou lhe dizendo. Eles fizeram um filme de longa-metragem, uma animação chamada Yellow Submarine, que significa submarino amarelo em português. A história do filme é sobre pessoas magníficas, cheias de cores vivas. Tudo o que eles faziam era vibrar e ser criativos, em amor e harmonia, e tocavam músicas e sinfonias divinas juntos com o Sargento Pepper. E de repente aparecem os Blue Meanies, ou os Malvados Azuis. Agora, para entender melhor o conceito do filme, pense por alguns instantes sobre você tomar cuidado com todos aqueles que se dizem judeus e não são, como disse o Messias. Hoje, tome cuidado com aqueles que se dizem cristãos e não são, ou cuidado com aqueles que se dizem muçulmanos e não são. De qualquer forma, está presente no filme o conceito de que o enredo se trata de uma conspiração judaica de manipulação globalista.
No filme, há um professor, um velho e sábio professor, um homem que não vem de lugar nenhum. E então, esses malvados azuis chegam e atacam, e o chefe do bando é abordado pelo professor. O professor diz: "Você não parece azulado." Ou seja, tome cuidado com aqueles que se dizem judeus e não são. Na sequência, os militares dos malvados azuis chegam e levam embora toda a música. Eles apreendem todos os instrumentos musicais. E as pessoas vivas, coloridas e divinamente criativas se transformam em pessoas frágeis da cor preto e branco. Os malvados azuis atacam principalmente com bombas de vibração sonora que sacodem tudo e as pessoas se desfazem em pedaços. E então, a missão da banda Lonely Hearts Club, do Sargento Pepper, era reunir tropas para se infiltrar e liberar os instrumentos que estavam sendo capturados pelos malvados azuis. Depois de descobrir tudo isso, você agora tem a opção de permanecer em dissonância ou decidir vibrar em uma nova frequência. Essa é a profecia do livro do Apocalipse 14, versículo 1, que diz que existem 144 mil pessoas que irão escutar esta mensagem e irão senti-la em seus corações. E eles fazem a escolha de cantar e vibrar em uma nova frequência, a frequência do amor,